se a gente pudesse ouvir o EEG com uma atividade realmente mais cognitiva de forma mais forte, que realmente envolveria o beta, coisas assim, a gente ouvia tipo um chiado. A gente não consegue ouvir porque o EEG tem uma faixa de frequências que está, de algum modo, abaixo do que a gente consegue transduzir sonoramente. Né? Em torno, digamos, o beta, ele termina mais ou menos nos 35 Hz, e a gente começa a ouvir razoavelmente bem a partir dos 20, 30 Hz. Então, dificilmente a gente conseguiria ouvir um EEG. Por outro lado, a gente consegue ouvir um EMG. O EMG ele é mais rico em frequências maiores, oscilações mais rápidas que a gente consegue ouvir. Então, não teria nem uma conotação física. Por que eu quero ouvir o EMG? Ou ao escutar o EMG, mas pode fazer isso. Até que é uma forma de se avaliar o EMG, se ele está muito ativo ou não, se o músculo está muitas unidades motoras foram recrutadas ou não, tem a ver com, entre aspas, o volume desse som. Se eu tenho um som muito volumoso, é porque, a princípio, muitas unidades motoras foram recrutadas. Mas seria um ruído, seria algo tipo... Tal como uma televisão sem uma sintonia, ou um rádio sem sintonia. E o ruído é um exemplo clássico de fenômeno aleatório. No caso, ao longo do tempo, mas uma coisa que se comporta de forma aleatória. Mas será que isso é fruto do acaso? Fica até difícil, inclusive quando a gente pensa dessa forma, aquilo é fruto do meu pensamento, digamos assim. Aquele ruído não está lá por acaso, aquilo está por um monte de casualidades. Sim, existe uma sequência de casualidade bem forte, talvez que a gente conseguisse até identificar alguns fatores dessa relação de causalidade. Causalidade. Esse é o grande problema. As palavras ainda se parecem. Dessa relação de causalidade. Mas são instâncias com conexão tão complicada que a modelagem matemática se torna praticamente impossível. Então não é uma questão de o acaso rege aquele fenômeno. Não. Aquilo tem, sim, uma relação de causalidade que a gente não é capaz de estabelecer. Quando a gente fala do exemplo clássico do acaso, que é o dado, será que ele caiu com 6 de lado para cima por acaso? Não, não foi por acaso, foi porque eu lancei aquele dado. E pelo fato de eu ter lançado mais para cá do que para cá, ele acabou caindo com 6. Houve uma sucessão de instâncias causais até ele cair com 6 virado para cima. Então, quem for criacionista, não se preocupe com a estatística, porque ela não vai ofender nem um pouco qualquer conceito filosófico que a gente siga. É simplesmente uma abordagem matemática para cobrir fenômenos que matematicamente são razoavelmente complicados. Nesse âmbito, a gente poderia encaixar, só como, mais uma vez dentro desse parênteses, um comportamento, digamos, intermediário. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar. Aquela questão que de vez em quando surge com uma modernidade do caos, da teoria do caos. Já ouviram falar desse fenômeno, dessa forma de comportamento fenomênico? A ideia da teoria do caos, no fundo, recebe esse nome, talvez por uma questão mercadológica, não por uma questão realmente etimológica. Porque o caos não é caótico, o caos é determinístico. O nome completo dessa teoria do caos é Teoria do Caos Determinístico, que nada mais é do que teoria de sistemas não lineares. Não vou explicar o que são sistemas não lineares, mas pelo fato de ser não linear, o nome já pressupõe que deve ser difícil. Realmente o é. A ideia é que, diferente daquele gizinho, se eu lanço um giz daqui, ele vai cair de uma forma. Se eu lanço 1 centímetro acima, ele vai cair de uma outra forma, mas essa outra forma é muito parecida da primeira. Por causa de uma pequena diferença de condição inicial,
o comportamento final dele não vai ser tão diferente assim. Ou, se eu desprezo a influência daquele vento, ele vai se comportar de uma forma. Se eu incluo aquele vento, eu deixo o vento agir sobre ele vai agir de uma outra forma. Mas essa outra forma não é tão diferente da primeira. Entende bem? Os fenômenos não lineares já não se comportam dessa forma. A sensibilidade desse comportamento a condições iniciais e a perturbações é muito grande. Então, o fato de, em vez de lançar daqui, eu lançar daqui 1 milímetro acima, pode fazer com que o comportamento daquele fenômeno seja muito diferente do primeiro. Não significa que não é uma coisa que matematicamente não é descritível. Não, matematicamente é descritível. O que não é descritível exatamente é a posição inicial. Eu não tenho ferramenta para precisar exatamente qual é a posição inicial daquele negócio. Ou a perturbação. O fato de ter uma perturbação pequenininha já é capaz de fazer com que o comportamento se altere de uma forma muito significante. E aí o que acontece? Mais uma vez, eu não tenho como medir plenamente, de forma exata, essas perturbações, porque elas são pequenas. A gente não tem ferramenta, instrumento para isso. Então, por conta dessa limitação, a gente acaba não tendo como prever o comportamento de um fenômeno não linear. E aí ele acaba sendo descrito como caótico. Mas mesmo assim, mesmo sendo caótico, existe lá aquela questão dos atratores estranhos, ou atratores não lineares, ou atratores caóticos, e que tem sido utilizado no EEG. Inclusive, a tese de um amigo meu foi tentar modelar a eletroencefalografia como um fenômeno caótico e não como um fenômeno aleatório. Ele acabou achando melhor dizer que é aleatório mesmo. Ou seja, como a gente costuma brincar nesse meio de processamento de sinais, o EEG é o chamado ruído cerebral. No fundo acaba sendo. Então, a gente tem são, entre aspas, 3 escolas, ou 3 formas de encarar os fenômenos. Ou o fenômeno é determinístico, ou no outro extremo ele é aleatório, ou, entre aspas, no meio termo, ele seria caótico. Tá? Qual das 3 abordagens é mais adequada? Depende do fenômeno. Depende exatamente da natureza do fenômeno. Então agora vamos entrar nessa segunda frase, que é muito importante. A bioestatística fornece os tais métodos que a gente estava precisando para que a gente tome decisões ótimas na presença de incerteza. Então vamos parar por enquanto aqui. Essa frasezinha. Tomar decisão ótima na presença de incerteza são conceitos que a gente tem que desenvolver bem. Primeiro, o que é o ótimo não é sinônimo de excelente. O ótimo significa, a partir de agora para a gente, o melhor possível. O conceito de otimização não está atrelado necessariamente ao conceito de excelência. Otimizar é tornar, dentro de todas as limitações que nos são impostas, o melhor possível. Isso é o ótimo e que é o que a gente vai utilizar. Esse conceito de ótimo é que vai reger o nosso raciocínio. Mas como eu falei, é ter a melhor atuação possível dentro de um monte de limitações. Quais são as limitações nossas agora? A presença de incerteza. O fato da gente encarar aquele fenômeno como aleatório, se eu repito o lançamento de um dado uma vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, não adianta eu conhecer, já vi 200 vezes. Vocês acham que eu tenho como saber como vai acontecer na 200ª? Não. Então a gente está sempre embebido em incerteza. Essa incerteza é que, infelizmente ou felizmente, nos limita em termos de conclusão. Então agora vamos entender o que significa o ótimo na presença de incerteza. O ótimo para a gente é tirar uma conclusão que tenha a menor probabilidade possível de estar errada. Isso é o ótimo para a gente.
Então a gente nunca pode considerar, a gente tem que ter noção plena de que o tal do excelente não nos pertence, infelizmente. O que seria o excelente para a gente? Tirar uma conclusão certa, exata. Isso não tem como ser atingido nos comportamentos aleatórios. O máximo que a gente pode é, utilizando a técnica adequada, utilizando conceitos que realmente sejam pertinentes àquele fenômeno, tirar uma conclusão com a menor probabilidade possível de estar errada. Tá bom, pessoal? Então, o ótimo para a gente é a menor probabilidade possível de cometer erro. Ou, entre aspas, maior probabilidade possível de acertar. E aí agora vem alguns exemplos. Depois dessa vírgula aqui, vem alguns exemplos de como tirar interpretações óbvias. A primeira seria estabelecendo faixas de confiança para eficácia de tratamento. Ou faixas de confiança para um determinado exame. Tem um exame e tem lá uma faixa. Olha, se uma pessoa está dentro desse intervalo, ela tem grande probabilidade de ser normal. Mas não é um atestado de normalidade. Ela pode ter uma pressão de 120 e ter um problema cardíaco gravíssimo. Não sistólica, né? Pressão sistólica de 120 milímetros de mercúrio e ter um problema gravíssimo. Por quê? Porque é um fenômeno aleatório. Não necessariamente com uma medida, isso é o grande problema. Quando a gente quer fazer medida de pressão, não adiantaria fazer só uma, né? Ainda mais com aquela síndrome de jaleco branco, né? E, em geral, a pessoa sempre vai acabar superestimando a verdadeira pressão sistólica dele. Se é que haveria uma verdadeira pressão sistólica, porque, no fundo, se a gente quisesse ter uma ideia melhor sobre isso, a gente deveria usar um holter mesmo, ficar lá o dia inteiro, num dia representativo das atividades comuns daquele indivíduo. Desde que ele acorda, ou até quando ele ainda está dormindo, acordando, indo para a academia, indo para o trabalho, entrando no ônibus, se ele tem pânico, o que vai acontecer dentro do túnel, coisas desse tipo. Isso tudo mostra que não é uma questão de acaso, é uma questão que tem tanta coisa influenciando naquele comportamento que não tem como a gente ter domínio sobre essas coisas. Como é que eu vou prever, olhando para a cara dele, que ele entrou em pânico? Não dá. Por isso a gente acaba vendo aquele fenômeno como aleatório. Para isso, então, vamos utilizar técnicas para fenômenos aleatórios. Então, nessa questão, por exemplo, seja uma faixa de confiança para um tratamento ou uma faixa de confiança para um exame, por exemplo, a gente está, dentro desse contexto de otimização, tentando responder aquela pergunta: como acontece?